Número de tanques em serviço em cada país europeu. No caso, né, não são todos, né? Alguns aqui não tem tanques. Pois é. Mas eu acho bizarro o país não ter um tanque, né? A Bélgica não tem tanque. Luxemburgo não tem tanque. Irlanda não tem tanque. Islândia não tem tanque. Parte mais bizarra de todas. Estônia, Letônia e Lituânia não tem. Assim, tá certo que são países, né? Que estão na OTAN. Calma aí. Só um momento, galera. Eu percebi uma coisa bizarra. Olha a posição da Islândia. Sim, eu sei que deve ter colocado a Islândia ali pra gente ver melhor, né? Mas a Islândia... tá muito errada a posição. Enfim, esses países fazem parte da OTAN, então a proteção deles está garantida, né? Por outros países europeus e pelo papai, Estados Unidos. Montenegro, Kosovo e Albânia também não tem tanque. Assim, tem países que é a mesma coisa de não ter tanque também, né? No caso aqui de Macedônia do Norte, tem 10 tanques. Moldávia, 10 tanques. 10 tanques faz realmente diferença? Não faço ideia se esse equipamento é bom ou não, né? Creio que não. Holanda tem 18 tanques. Nada também, né? Portugal 37 é pouco. Os dados é de 2022, né? Então a Rússia e a Ucrânia vai ter menos tanques. Por conta do motivo óbvio, que é a guerra. Mas a Rússia tinha um número incrível de 12.420 tanques. Uma boa parte que a gente ficou sabendo, né? Ano passado, que não tá com a manutenção em dia, então não funciona direito. Aí vira um caixão móvel. Turquia tem um número surpreendente de tanques também, 3.022. E a Grécia também é um número muito alto. 1.243. Se você pensar que a Grécia tem mais ou menos a mesma população de Portugal, é um número realmente alto. Polônia tem um número alto também, 863. E a Bielorrússia, 601. A que horas o povo vai comer a janta? Vai ter muito mapa da Europa, viu, galera? Porque o meu subreddit acabou os mapas. Aí eu tô olhando do famoso. Eu nunca posso falar o nome. Não sei porque eles colocaram aqui nome no subreddit. Mas é o famoso dos mapas. O que é a coisa que mais me surpreendeu aqui? É Espanha, pô. Os caras jantam 9h30 às 10h30. Que isso? O cara vai jantar essa hora e já vai dormir, né? Considerando quem acorda cedo pra trabalhar. Pô, a galera dorme pouco, são vagabundos. Enfim, é um horário bem tarde. Aqui em Portugal, de 9 às 10. Itália, de 8 às 9. Grécia, Macedônia do Norte e Albânia, de 8 às 9. É interessante porque o horário vai ficando mais cedo conforme você vai subindo aqui, né? Mais a norte. Até o ponto de você chegar aqui na Noruega, que é 4 horas da tarde, é às 5 horas. É muito cedo, né? É quase um café da tarde. Eu geralmente janto umas 7h30. Só que eu sei que a maioria das pessoas costumam jantar um pouco mais tarde. Agora, eu não sei se é 9h30, 10h30, né? Isso é muito tarde pro meu gosto. Pra mim, os extremos são ruins. Tanto esse 9h30, 10h30 aqui da Espanha, até esse 4 horas da tarde às 5 horas da tarde da Noruega. Eu acredito que deve ter um motivo do clima. Alguma coisa do tipo assim, né? Que horas o sol tá se pondo, talvez. Não sei, sinceramente. Geralmente mais ao hemisfério norte, né? Ou ao extremo do hemisfério sul. O dia vai durando mais, né? Dependendo da época do ano. Quem for norueguês aí e estiver vendo o vídeo... Enfim, escreva nos comentários aí a hora que você janta. Pra ver se eu que sou o esquisito da parada. Ford F-150 versus Honda Civic. O que esse mapa significa? Que a Honda criou um país aqui no Canadá, que a Ford comprou o resto? Não. São os estados que o carro mais pesquisado não é o mais vendido aqui. Apesar de eu achar que os carros mais vendidos do Canadá é a Ford F-150 e depois o Honda Civic, mas é onde eles são mais procurados, né, mais pesquisados na internet mesmo. Honda Civic seria em Ontário e Quebec, e a Ford F-150 no resto do país. Entre esses dois, se eu fosse canadense, eu ia preferir o Honda Civic. Eu não sei qual tesão em caminhonete gigante norte-americano tem. Aqui no Brasil, qualquer um desses dois carros aqui é intancável. Ford F-150 nem vende, né? O povo vai comprar uma Maverick, que tem o nome do Maverick V8 e não tem um V8. Olha que absurdo. Que é caro pra cacete e muito menor que essa caminhonete. E você tem o Honda Civic, que lançou o híbrido, que custa apenas 250 mil reais. Muito barato, né, galera? 250 mil em um Honda Civic. Adoro o Brasil. Quem mais desperdiça comida no mundo, né? Pra surpresa de ninguém, seria aqui se você juntasse América do Norte e Oceania. Alguém pode dizer, mas isso não é justo, tá misturando duas regiões do mundo. Cara, a Oceania tem meia dúzia de pessoas em comparação com os outros continentes. Pelo amor de Deus, não é nada injusto. É um absurdo essa quantidade de comida desperdiçada. Eu tive que fazer a conversão aqui, né? Porque isso aqui tá em libras. Aquelas medidas horríveis, muito inferior ao quilo. Mas dá 290 quilos. Né? Por pessoa por ano.
Ou seja, em média, uma pessoa que mora ali na América do Norte ou na Oceania desperdiça 20 e poucos quilos por mês de comida. Depois você vai ter a Europa, que vai ter uma quantidade também imensa. Leste Asiático, América Latina, Norte da África, Oriente Médio e Ásia Central, tudo junto, dando aqui 460 libras. Depois vai ser África Subsaariana e Sudeste e Sul Asiático, é o que menos desperdiça comida no mundo. Interessante também ver qual o tipo de comida mais desperdiçada. No caso aqui do Sul e Sudeste Asiático é grãos. África Subsaariana são tubérculos e raízes. Norte da África e Oriente Médio e Ásia Central é grão. América Latina são vegetais e frutas. É o mais diferente aqui de todos, né? Depois o resto é tubérculo e raízes. Enfim, eu particularmente não desperdiço quase nada de comida. Tudo que eu ponho no prato eu como. Eu tento cortar as coisas com o menor desperdício possível. Uma coisa que me revolta é desperdício de comida. O cara vai lá e enche o prato e deixa, sei lá, 1/3 pra jogar no lixo. É muito comum se ver isso em restaurante. Eu sou a favor de passar uma lei pra dar multa num cara desse aí. Salário mínimo pela União Europeia. Já vou dar um spoiler aqui. É bem depressivo se você for comparar com o salário mínimo do Brasil. Porém, tem que considerar também o custo de vida nesses países, que normalmente é mais alto que no Brasil. Apesar que o custo de vida no Brasil aumentou absurdamente nos últimos anos. Hoje em dia você vai com 100 conto no mercado e sai com 3 pacotes de leite em pó, né? Vocês já viram o preço de leite em pó? É um absurdo. Leite em pó é literalmente leite desidratado. Não era pra ser tão caro assim. Enfim, o maior salário mínimo aqui da União Europeia é o Luxemburgo da massa. 2.257 euros. Eu acabei de fazer a conversão e são módicos 12.500 reais. Salário mínimo. O custo de vida também é imenso, viu? Em Luxemburgo. Irlanda depois vem na segunda posição com 1.775 euros. Um valor bem tranquilinho de 10 pau. Obviamente não faz sentido você fazer essa conversão direta, é burra, né? É a famosa conversão burra. Eu não tô analisando o custo de vida do país e blá blá blá, bibibi. Vocês entenderam, né? Mas eu quero fazer a conversão só pra ter uma ideia. Depois você vai ter que Holanda, Bélgica, Alemanha e França por volta ali dos 1.600 a 1.700 euros, que é um valor absurdo. Inclusive, eu tenho a impressão que esse valor aqui é bruto, porque eu acho que o salário mínimo de Portugal, que vai ser um dos próximos na lista, é um pouquinho menor que isso. Então, provavelmente é o valor bruto. Depois você vai ter que descontar o imposto ainda. Depois você vai ter Espanha e a Eslovênia, por volta ali de 1.100 euros. Depois vai cair para Portugal, quase 200 euros, a menos, com 823 euros o salário mínimo em Portugal. Por isso que eu acho que é valor bruto. Salário mínimo de Portugal, se eu não me engano, é um pouquinho menor que isso. Em torno de 700 e alguma coisa. Cara, depois de Portugal até aqui Hungria, vai ter uma diferença ali de 200 euros. A Hungria vai ter 624 euros de salário mínimo. São todos esses países que tá nesse azul clarinho aqui. Basicamente países do leste europeu e Portugal. E os 3 últimos países com o menor salário mínimo da União Europeia seria a Romênia, com 515 euros, Letônia com 500 euros e Bulgária com 332. A Bulgária bateu o recorde em comparação com qualquer outro país, né? É disparado o menor. Eu fiz a conversão aqui e é cerca de R$ 1.800. Ainda é R$ 500 a mais que o salário mínimo do Brasil. Não sei se o custo de vida da Bulgária é maior ou menor que o do Brasil. Eu acho que deve ser um custo de vida barato. Não deve ser tão diferente daqui, não. Agora, você tem alguns países que não têm salário mínimo. No caso aqui de Dinamarca, Suécia, Finlândia, Itália, Áustria e o Chipre. Isso não significa que alguém ganha 0 euros de salário mínimo. Não é isso, viu? Porém, aqui não tem uma lei definindo, né? O quão pouco você pode ganhar. Em geral, isso é sempre usado em países ricos. Aí, mais ou menos, quem define ali um salário mínimo seria o mercado. É mais ou menos porque é cheio de regulação em cima também, né? Por exemplo, aqui na Itália, eu sei que para demitir um funcionário, tem bastante burocracia. Acho que desses países aqui da União Europeia, se eu pudesse imigrar, né, se eu fosse escolher, eu acho que eu escolheria a Holanda. Pra fumar maconha. Índice de Inovação Global. Isso aqui basicamente é um ranking que tenta calcular o quão inovador é um país. E tem aqui, ó, se vocês observarem, que eles avaliaram para poder gerar essa pontuação. Vamos lá, dentro da América do Sul aqui, o país mais inovador de todos é o Chilão da massa. Não me surpreende muito, né? Sinceramente. Eu pensaria, se me perguntasse assim, qual o país mais inovador da América do Sul? Ou o Chile, ou o Uruguai, ou o Brasil. Porém, eu tive uma surpresa que o Uruguai
tem só 29,2. Ou seja, não é muito inovador, não. É menos que o Brasil, inclusive, que é 32,5. O Brasil não tem incentivo nenhum, né? Pra alguém ser inovador. Porém, tem um nível assim nem tão ruim, né? Se você for considerar as condições do país. O resto aqui da América Latina, em geral, é muito pouco. Principalmente aqui na América Central. E não tem nenhum que tem um índice alto. A verdade é essa. São todos baixos. Depois lá na América do Norte, você vai ter os Estados Unidos, que é o segundo colocado do mundo, com 61,8. E o Canadá tem 50,8, que é bastante também. Aqui na Europa, vai ser onde você vai encontrar as maiores pontuações fora da América do Norte e do leste asiático, que também tem pontuações altas. Mas que Suíça vai ser o campeão não só da Europa como do mundo, com 64,6 pontos. E o resto aqui vocês podem ver que varia, né? Uma média ali de 40 a 50 e tantos. Com um ou outro passando dos 60. No caso aqui, Suécia, a Suíça e o Reino Unido quase que passa, 59,7. O leste europeu já tem níveis de inovação muito semelhantes à América Latina e ao resto da Ásia aqui. Na Ásia, os índices são muito parecidos com a América Latina, com exceção do leste asiático. Até que a China com 55,3, Coreia do Sul com 57,8, o maior da Ásia, e Japão com 53,6. No sudeste asiático, você tem basicamente só um país que tem um índice muito bom, que para surpresa de ninguém, é Singapura com 57,3. Oceania, 47,1 para a Austrália e 47,2 para a Nova Zelândia. Os outros países da Oceania, aquelas ilhotas, não apareceram no mapa. E na África é o menor índice de inovação de todos os continentes aqui, né? Se você for fazer a comparação. Porém, você vai ter que o Maurício, e não é uma pessoa que chama Maurício, é um país da África. Tem 34,4 de inovação, que é maior que o Brasil, inclusive. Tá indo bem. Quais vão ser as próximas megacidades do planeta Terra em 2050? Basicamente é o seguinte: quais cidades no futuro vão passar dos 10 milhões de habitantes? É isso. Por isso que você não vai ver aqui cidades gigantes atuais, como por exemplo Tóquio, Pequim, Xangai, São Paulo, Buenos Aires. Você não vai ver, porque já são megacidades. Na América inteira vai ter só uma nova megacidade, que vai ser Chicago, que atualmente tem 8,9 milhões de habitantes, bastante gente. Lembrando que é mega cidade, né? Então pega a região metropolitana, não é só o município Chicago. E no futuro, né, em 2050, vai ter 10,8 milhões. É só 21% de crescimento, é um dos menores aqui das mega cidades do futuro. Outra cidade vai ser Londres, que atualmente tem 9,6 milhões, vai para 10,8. Não é tão surpreendente assim, só 14% de crescimento. Cidades aqui da China, Nanjing, Chengdu, que atualmente tem 9 milhões e meio, vão chegar a 10 milhões e meio mais ou menos em 2050, um crescimento só de 11%, pouca coisa também. Teherã, no Irã, também vai crescer só 13%, tem 9,5 mais ou menos, vai chegar a 10,6. Agora vem a parte mais interessante. Bagdá vai sair de 7,6 milhões que tem atualmente para 13 milhões. Bota gente nisso, hein? 13 milhões é muita gente. Vai ser ainda menor do que São Paulo é atualmente, né? Todas aqui seriam menores que São Paulo. Só São Paulo, município, tem 12 milhões, né? Na região metropolitana passa muito mais. O maior aqui seria Dar es Salaam, que fica na Tanzânia, que iria para 16,4 milhões. E também tem o maior crescimento aqui de todos, 118%. Uma coisa interessante, Luanda, os nossos irmãos angolanos, vai sair de 9 para 14,6 milhões. Um crescimento considerável. Na Índia vai ter 3 cidades, que vão ter crescimentos médios aí de 54%. Nairobi, no Quênia, vai ter 10 milhões. Khartoum não é o network nesse caso aqui. No Sudão, vai para 11 milhões também, crescimento abismal, hein? E por último aqui, eu vou comentar Ho Chi Minh City, também conhecida como Saigon, vai para 13 milhões de habitantes. Países da Europa onde mais acontecem roubos. A definição de roubo aqui tá a seguinte: roubo significa roubar de alguém. Em inglês dá mais certo essa frase aqui. Usando força física, uma arma ou ameaça. Aqui no Brasil, eu acho que isso chama assalto, né? O assalto e roubo também tem muita diferença. Não sei. Eu sei que furto é bem diferente. Enfim, basicamente os países com mais roubos ou assaltos seria aqui a Espanha, a Inglaterra, junto com o país de Gales, por algum motivo, e a Bélgica, com quase 140 roubos a cada 100 mil habitantes. Tenho certeza que eles são meros amadores em comparação com o Brasil, número 1 em tudo, pô. Parece o número aqui com o Brasil, pô. Ah, por favor. Isso aqui é amador, pô. Amador. Se quiser aprender a roubar de verdade, venha pro Brasil. Temos os melhores cursos. Mas basicamente esse mapa aqui ele serve pra mostrar a diferença, né, desses 3 países
pro resto. Porque depois o que mais vai ter roubo vai ser Portugal, é 106, e a Suécia, que é 88. E depois já dá um salto maior ainda pra Holanda, que é 50. E todos esses aqui, né, nessa cor, nesse laranja, seria de 35 a 50. Então é uma diferença colossal. Se comparado com alguns países do leste europeu, fica muito maior. Por exemplo, a Albânia tem 3, a Espanha tem 140, eu acho que é uma diferença considerável. Noruega é um país também que tem uma taxa bem pequena, né? 17, bem semelhante a países aqui do leste europeu. Legal que a Islândia tem 15, né? Mais fácil você ser roubado na Islândia do que na Albânia. Peguei um dado interessante. Aí a fonte é o Eurostat 2019, pra quem gosta de fonte e não quer ir na praça ver um. Enfim, galera, esse vai ser o vídeo. Deixa um like se gostou do vídeo, se inscreva no canal se não for inscrito. E valeu, falou! Um agradecimento especial aos membros: Viana, Nighthawk BR, Vitor Eduardo, Z Drake, Vinícius Augusto, Sigma GF, Estourando Coisas, Thiago 4281, Samuel Ramon, Heavy Mental, Anônimo Chinês, Arthur Cassuli, Kenzo Sakamoto, GTR Fnatic, ST4, Kenson R, Laércio Silva, Marlon Rodrigues, Messi Careca, Andrew Ramírez, T-Plays 42, Gustavo Capaz, Augusto Barbosa, Thiago Pli, Gabriel Favoreto, Zel, Xian TV e Needle. Muito obrigado por se tornarem membros.